الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoje o nosso tema vai ser sobre regras para a necessidade fisiológica, seja maior ou menor. Então, para uma necessidade fisiológica, akramakumullah, seja maior ou menor, o Islã nos ensina regras para que a gente possa observar essas regras. Com isso, chegamos à conclusão que o Islã é uma religião que engloba todos os aspectos da vida, não deixa nada de mencionar, até que nesta parte onde a gente está para falar hoje sobre as regras fisiológicas, os judeus perguntaram uma vez ao Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu, dizendo que a vossa religião não deixa de vos ensinar absolutamente nada, mesmo a regra como você fazer necessidades fisiológicas. Então Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu disse que sim. Então com isso nós temos orgulho por essa religião, que não deixa de mencionar absolutamente nada da vida do ser humano, senão explica detalhadamente como o homem tem que agir em cada caso que ele participar. Para as irmãs e irmãos que estão online, não se admire, hoje começamos com aula sobre a jurisprudência islâmica com o pedido do Sheikh Wafi. Então, Allah subhanahu wa ta'ala completou esta religião e não deixou de mencionar absolutamente nada. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. A palavra do teu Senhor está completa com a veracidade e assim como equidade. صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ. Então não há quem possa alterar a sua palavra, وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, e ele é ouvinte onividente. Portanto, como estávamos falando na introdução desta aula de hoje, então a religião islâmica é uma religião completa que nos ensina tudo e temos orgulho com isso. Então, o que nós vamos nos basear hoje nesta aula é o primeiro assunto, al-istinja wal-istijmar wa qiyam ahaduhuma maqam al-akhar. Al-istinja, o que será al-istinja? E o que será al-istijmar? Al-istinja é a pessoa, depois de fazer necessidades fisiológicas, seja maior ou menor, ele se purifica através de água. Então esse é que se chama al-istinja. Depois, al-istijmar é a pessoa a se limpar com pedras. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam nos ensina que quando a pessoa for no banheiro, akramakumullah, ou algo parecido onde ele vai fazer necessidade, então ao invés de fazer necessidade, acabar e levantar as calças e se vestir, continuar com a sua vida, terá que se limpar. Por quê? Porque com a limpeza impede que a pessoa suje a sua roupa ou mesmo o seu corpo através daquelas impurezas que ele vai eliminar ao fazer necessidade maior ou menor. Então, não é como muita gente vê aí não muçulmanos fazendo, às vezes vai no banheiro, akramakumullah, mija em pé, e depois de se mijar, não faz absolutamente nada, o que ele faz em seguida é levantar a calça, fechar e sair. Não, o Islã nos ensina a sermos higiênicos
seja quando a gente fazer necessidade menor ou maior, seja quando a gente tiver água ou então não tivermos água. Se não tivermos água, aí a gente é que faz al-istigmar. Al-istigmar é você usar pedras ou algo semelhante, como por exemplo hoje em dia papel higiênico, para a pessoa poder se purificar das impurezas. Segundo Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, ele narra aqui, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam fosse para o banheiro ou o lugar onde fazia suas necessidades, o Anas ibn Malik, e assim como um outro jovem, que não mencionou o nome aqui, carregávamos água ou então pedra para dar ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fayastanji bil ma. Então, e ele usava a água para poder se lavar. E ainda Aisha radiyallahu ta'ala anha narra que o Nabi sallallahu alaihi wasallam, quando diz que se alguém de vocês for para o banheiro ou para o lugar onde ele vai fazer necessidade, então terá que usar 3 pedras, porque essas 3 pedras já bastam para ele limpar o que? Ou se purificar da impureza que resta depois da necessidade. E quando o profeta sallallahu alaihi wasallam menciona aqui as pedras, caros irmãos, é porque a situação dele é muito diferente da nossa situação hoje em dia. Hoje em dia a gente tem banheiros construídos dentro dos lares ou dentro das casas onde nós vivemos, diferentemente do que acontecia naquele tempo. Naquele tempo as pessoas tinham casa e banheiros não eram feitos dentro das casas, precisavam de sair para um lugar longínquo onde eles faziam necessidade. Então, por isso, por falta de água naqueles lugares onde eles faziam necessidade, tinha que carregar alguém a água para acompanhar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como disse Anas ibn Malik, como também, se não tivesse água para levar lá, então usava pedras para poder fazer al-istinja akramakumullah. Então, ele fazia isso, mas hoje em dia já temos casas feitas, já preparadas, dentro delas tem o que? Banheiros que a gente usa para fazermos nossas necessidades fisiológicas. Então a pessoa usa a água e o papel higiênico. Mas se existir essas duas coisas, por exemplo, ter água e ter papel higiênico, o mais viável é usar as duas coisas. Isto é, começa a usar papel higiênico, por exemplo, se limpando, depois, por exemplo, de necessidade maior, principalmente quando for aquela que deixa muita sujeira depois de você fazer. Então, por que a pessoa tem que fazer isso? É aconselhável que ele faça isso para que a sua mão não toque diretamente nas impurezas que restam depois da necessidade. Então, aí ele se limpa com papel e em seguida já se lava com água. E assim a necessidade, ou seja, a pureza já é muito mais garantida e é muito mais completa, porque usou as duas substâncias. Por que a gente tem que se preocupar com aquilo, com a pureza e assim como a purificação do modo geral? Porque, caros irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala, depois de ele ter enviado o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, começando com as primeiras revelações que incentivavam o quê? Incentivavam a leitura, não sei lá quanto, algo importante que se refere à procura do conhecimento. Seguida, Allah subhanahu wa ta'ala trouxe ordem, dizendo: Ya ayyuhal muddathir, ó emantado, kum fa'andir, levanta-te e ademoeste o seu povo. Wa rabbaka fakabbir, enalteça o seu Senhor. Wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, e purifica a sua roupa.
Então, a purificação veio como uma das ordens em seguida, depois da primeira mensagem que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam recebeu. Então, a pessoa terá que fazer de tudo para que sempre mantenha o seu corpo, o seu lugar e a sua roupa limpa, pura, para que ele possa adorar ao seu Senhor. Não só pela causa de adoração ao Senhor, como também purificação e a pureza garante isso, a pessoa não sofrer punição do túmulo. O profeta sallallahu alaihi wasallam uma vez passou junto do cemitério onde haviam 2 túmulos recém-feitos, quer dizer que acabavam de ser reenterrados seus donos. Então, quando ele passou perto daquelas campas e daqueles túmulos, Allah subhanahu wa ta'ala fez com que ele ouvisse ou acompanhasse o acontecimento daqueles 2 falecidos que foram enterrados naqueles lugares, algo que outros não, ou os companheiros dele não acompanharam, porque esse é um dos milagres do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, ele vivia alguns momentos que os sahabas junto da companhia dele não conseguiam acompanhar, só viam ele agindo, porque nem tudo o que passasse era necessariamente que eles saibam ou que eles vivam na companhia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, quando passou naqueles 2 túmulos, ele disse: فَإِنَّهُمْ لَا يُعَذَّبَانِ, eles estão sendo castigados, وَالْمَا يُعَذَّبَانِ عَنْ كَبِيرٍ, e não estão sendo castigados por uma coisa tão grande. فَإِنَّ أَحْدَهُمَا, certamente que um deles كَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ, ele andava o quê? Andava criando intrigas entre as pessoas. Ia neste grupo aqui, ouvia o que falavam e levava a notícia, ia para outro lado, começava já a trocar o que eles falaram, criava intriga entre as pessoas. E o outro, qual era o trabalho dele? كان لا يستنجي من البول أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Ele não se cuidava com a urina, quer dizer, quando ele fosse fazer alguma necessidade fisiológica, seja maior ou menor, não cuidava-se, deixava urina tocar o seu corpo, deixava urina tocar a sua roupa, ou não se cuidava nada da higiene. Então, com isso, levou ao castigo dele no túmulo. Então, caros irmãos, cuidado. A pessoa, quando vai no banheiro, akramakumullah, terá que se proteger daqueles estalhaços que saem da urina ou uma coisa parecida, não tocar o seu corpo, nem a sua roupa, porque isso sujeita ao castigo do túmulo, como o profeta sallallahu alaihi wasallam nos informou quando ele passou junto daqueles 2 túmulos que os donos haviam sido enterrados recentemente. Depois, o que ele fez? Então, ele mandou cortar ramo, e aquele ramo ele dividiu no meio e semeou em cada um dos túmulos, e disse que talvez até quando o ramo secar, param de serem castigados. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam fez isso também como uma das especialidades dele, khususiyya. Isso não cabe a mim nem a outra pessoa fazer isso, porque não sabemos o que está se passando, o que dentro do túmulo. O que nós queremos que as pessoas saibam é a importância de a pessoa se purificar quando ele fizer necessidade maior ou menor. E ao fazer necessidade maior, evitar no máximo para que a sua, aquilo que chama, aquela sujeira ou aquele sujo que sai dele, entre no corpo ou na sua roupa, na sua vestimenta. Então, por que estavam sendo castigados? Porque quando a pessoa está impura, talvez, mesmo ele fazendo salat, a sua oração não é aceita. E se Allah subhanahu wa ta'ala não aceita a sua oração, então o que pode sujeitar com isso é o castigo. Por isso, muito importante a pessoa aquilo que chama
cuidar muito nesta parte. E outro hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse o que? Segundo Salman, radiallahu ta'ala anhu, diz que Nahana, quer dizer, o profeta nos proibiu an nastanji bil yumna, outra regra. Além das regras que nós mencionamos, a pessoa não pode usar a sua mão direita para fazer o que? Al-istinja ou al-istijmar. Então não pode usar mão direita, como muitas das vezes as pessoas fazem, pessoas não muçulmanas. Eles fazem ao contrário, ao invés daquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam nos ensinou. Quando vão no banheiro, akramakumullah, o que eles fazem? Usam a mão direita para se purificar, ou pegar a sua própria vergonha. Mas quando for para comer, ele come com a mão esquerda. Então tudo ao contrário daquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam nos ensinou. Então ele proíbe o quê? Proíbe usar a mão direita para a pessoa se purificar depois de necessidades fisiológicas. Como também nos proibiu para a gente se limpar quando não temos água usando menos de 3 pedras. Quer dizer, a pessoa só usa uma pedra ou então usa 2 pedras e acabou. Não pode ser menos que 3. Então sempre tem que ser o mínimo 3 e o máximo pode ser mais que isso, mas sempre no número ímpar, ou 3, ou 5, ou 7, até que a sujeira acabe e saia por completo do lugar ou do corpo. E assim como nos proibiu a gente fazer o quê? Fazer limpeza da impureza que sai de nós, usando o que? Fezes de animais. Por exemplo, tem fezes de gato seco, ou qualquer animal, boi, qualquer, está seco, e a pessoa usa aquelas fezes para que possa fazer o que? Limpar-se com ele. Não pode também. O al-azm e também osso de animal morto ou abatido, que foi comido, consumido, e esse osso não pode se usar para a pessoa se purificar com ele. Foi perguntado ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ou explicou por que a pessoa não podia usar osso para se purificar com ele. Disse porque ele é o que? Comida dos vossos irmãos. Que os nossos irmãos comem osso, gênios. Os gênios se alimentam através de ossos. Então, aqui, caros irmãos, aprendemos o que? Aprendemos que ao fazer necessidade, primeira coisa, necessitamos de substâncias que usamos para nos limpar. A maior dela é a água. A água que nós usamos para nos purificar. Segundo, vem pedra. E na falta dessas 2 substâncias, então temos o que pode ser semelhante a isso. Por exemplo, hoje em dia usa-se papel higiênico. A pessoa pode usar também um pedaço de madeira, pode usar uma casca de árvore, pode usar folhas de árvore, pode usar uma coisa semelhante, mas em contrapartida é proibido usar fezes do animal, qualquer tipo de animal que seja. E é proibido também usar o que? Osso para você fazer estigmar com ele, porque isso é proibido, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos explicou a causa disso, dizendo que isso porque os ossos constituem alimento para vossos irmãos gênios. Então, o segundo assunto sobre este assunto de regras para aquilo que chama necessidades fisiológicas é o istiqbal al-qibla wa istidbariha hal qada' al-haja. A pessoa se direcionar em direção a Meca ou então dar costa esta direção. Ao fazer necessidade, qual é a maneira certa? A gente se direciona para Meca ou a gente coloca a nossa trás a direção de Meca? É isso que nós vamos falar neste segundo assunto. يقول المصنف رحمة الله عليه
O compilador deste livro diz o quê? لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها حال قضاء الحاج في الصخرة بلا حائل. Que não é permitido e não é aconselhável a pessoa se direcionar para Meca ou então dar costa à direção de Meca ao fazer necessidade, caso esta pessoa esteja num deserto aberto ou num local aberto. O que é que nós aprendemos com isso? Se estiver já dentro de uma casa, um banheiro construído, e ela está construído para que a pessoa, por exemplo, ao fazer necessidade, não tem como desviar a direção de Meca, ou não tem como desviar, não colocar sua costa, suas costas a Meca. Então aí não tem saída. Mas o que está sendo falado aqui, a proibição, é quando a pessoa estiver num ar aberto, num lugar aberto onde vai fazer necessidade. Então não pode olhar para Meca e nem pode dar as costas a Meca, mas sim olha para o lado inverso, que não seja o lado de Meca, ou então não dá costa a Meca. لحديث أبي أيوب الأنصار رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Segundo Abi Ayyub al-Ansar radiyallahu ta'ala anhu, ele diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستبدروها ولكن شرقوا أو غربوا. Se vocês irem para o lugar onde vocês fazem vossas necessidades, então não olhem para a direção de Meca ou não dá as costas dela, mas sim olhem para o lado oriental ou o lado ocidental. Aqui o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que olhe para o lado oriental ou ocidental. Por quê? Por causa da localização da cidade em que ele estava, na cidade de Meca. Mas aqui no Brasil, por exemplo, onde é que fica o nosso Qibla? Fica no Oriente. Fica no Oriente. Então você não vai se basear neste hadith, dizendo que eu vou olhar no Oriente porque o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que olhem para o Oriente ou para o Ocidente. Ele estava explicando isso olhando a situação geográfica da cidade de Medina. Então, quer onde você esteja, Brasil, ou qualquer parte do mundo, você vai olhar onde que fica o seu Qibla. Então, se o seu Qibla fica desse lado, você não pode olhar esse lado. Tem que ser um lado não inverso. Por exemplo, porque quando você olha para o lado inverso, vai dar costa ao seu Qibla. Olha para o lado já que não faz parte daquilo frontal ao Qibla, ou então a traseira. É isso que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse. Qala Abu Ayyub. Abu Ayyub disse: فقدمنا الشام. Então nós fomos até Sham. Sham atualmente é aquela região onde fica, por exemplo, Síria, Líbano, Jordânia, Palestina. Aquela região toda era chamada de Sham. Ou é que quando a pessoa encontrar a palavra Sham no hadith ou nas escrituras árabes, se refere àquela região toda. فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة. Então, quando chegamos em Sham, encontramos né? Aquilo, banheiros construídos com a direção do Kaaba. Então nós, aquilo que eu chamo, evitamos a gente usar aqueles banheiros. Então, Abu Ayyub al-Ansar diz que quando fomos em Sham, encontramos esses banheiros, tipo de banheiros que foram construídos, mas quando a pessoa entrasse lá para fazer necessidade, ele não tinha como desviar do Kaaba, ou então não tinha como evitar de colocar a sua, ou dar as costas à direção do Kaaba. Tudo isso que então nós evitamos. Então, então, como nós falamos, se o banheiro, ou se a pessoa estiver dentro de uma vedação ou de uma construção
أو كان بينه وبين القبلة شيء يستره, ou se estiver num lugar onde ele está fazendo necessidade e a direção do Qibla, onde a gente olha quando rezamos, tem algo que proteja ele, uma árvore gigante, uma coisa parecida, então aí fala ba'sa bidhalika, não tem nenhum problema, porque o que está proibido quando dissemos quando a pessoa estiver ao ar livre, onde ele consegue ver o seu horizonte, ou então quando a pessoa, por exemplo, estiver num lugar onde o horizonte dele também, quando fica atrás, Maca fica atrás, a pessoa consegue ver o horizonte todo. No hadith Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma, porque o Ibn Umar, Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhuma, narra que أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول في بيته مستقبل الشام ومستدبر الكعبة, porque ele viu o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fazendo necessidade menor, ou seja, aquilo que nós chamamos aqui de xixi, enquanto ele olhava em direção ao Sham e tinha colocado as suas costas em direção ao Kaaba. Então, isso porque estava dentro da sua casa. Então, se for para fora de casa, é o que está proibido. O hadith Marwan al-Asghar qala, e o hadith de Marwan al-Asghar diz o quê? أناخ ابن عمر بعير مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليه فقلت يا أبا عبد الرحمن أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن ذلك؟ قال بلى إنما نهي عن هذا في القضاء، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. Então ele diz, esse Marwan bin Asghar disse que eu vi Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu descendo do seu animal. Estava montado no animal, depois ele desceu mustaqbal al-qibla. Então depois ele se direcionou ao Qibla, thumma jalasa yabul ilayhi. Depois ficou sentado para o que fazer necessidade menor. Faculto. Então eu perguntei, Aba Abdurrahman, o pai de Abdurrahman, Ibn Umar, que está sendo perguntado, acaso não fomos proibidos fazermos isso? Isso é, fazermos necessidade olhando para o Kaaba, ou dando as costas ao Kaaba. Então o profeta, Ibn Umar disse, bala, com certeza fomos proibidos isso. وإنما نهي عن هذا في القضاء. Então, في الفضاء. Então fomos proibidos de fazermos isso aonde? Ao ar livre. Quando for um lugar aberto que não tenha nenhuma barreira. أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. Mas se haver algo que protege a você, entre você e a direção do Qibla, tem uma coisa na sua frente que te impede você olhar diretamente o horizonte onde fica o Qibla ou dar costa, aí não tem nenhum problema. Então está explicado que a proibição aqui é quando for ao ar livre, mas quando for num lugar onde tem cobertura, não tem absolutamente nada. والأفضل ترك ذلك حتى في البنيان. Mas melhor sempre é você tomar providências ou então agir a maneira mais coerente, mesmo sendo dentro da casa, a pessoa se deixar de olhar para o Qibla, mesmo sendo um lugar vedado, é melhor para ele, porque é assim que os nossos ânimos, os nossos teólogos nos ensinam, embora que não seja proibido dentro de uma vedação, mas quando a pessoa achar que melhor evitar, então, e ter como evitar, melhor é ele evitar. Terceiro assunto é ma yusannu fi'luhu li dakhil al-khala. O que é aconselhável fazer dentro do banheiro? A pessoa já está lá dentro do banheiro. O que é aconselhável fazer ao fazer necessidade?
de que maneira ele tem que agir. يسن لداخل الخلاء قول. Então é aconselhável para a pessoa que deseja entrar no banheiro o que? Dizer Bismillah, em nome de Allah, Allahumma, oh meu Senhor, inni a'udhu bika min al-khubuth wal-khaba'ith. Eu peço refúgio em ti contra os satanás machos e fêmeas. A pessoa quer entrar no banheiro, não pode dizer isso enquanto está dentro do banheiro, porque você está a mencionar aqui Bismillah. Então, Bismillah, Allahumma, essas duas palavras nunca pode falar dentro do banheiro, porque são palavras sagradas, envolvem o nome de Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillah, em nome de Allah, Allahumma, oh meu Senhor. Então são duas expressões quando a pessoa diz, ou são duas expressões sagradas e a pessoa não pode falar isso no banheiro. Aliás, a pessoa não pode falar enquanto está dentro do banheiro. Quando é que diz isso? Já na altura em que ele está para entrar no banheiro. Akramakumullah. Então ele diz Bismillah, em nome de Allah, Allahumma, oh Allah, inni a'udhu bika, eu te peço refúgio min al-khubuthi wal-khaba'ith, contra os satanás machos e fêmeas. Por que o profeta sallallahu alaihi wasallam nos ensina isso? Porque o lugar, como banheiro, um lugar imundo, onde sempre se faz necessidades, é habitação satânica. Ou seja, é o lugar onde o satanás mais habita. Por isso, ele aproveita com essa fraqueza que o muçulmano ou que o indivíduo possa passar, entrar num lugar imundo, então ele fazer o mal. Então, por isso mesmo, quando a pessoa diz isso, depois entra no banheiro, ele está minimamente protegido. Porque ele já se vedou, já se blindou contra os satanás machos e fêmeas que estão ali habitando diariamente. Então, caros irmãos, lugar onde o satanás mais gosta é o lugar imundo. Um deles é banheiro. Mas meu banheiro está limpo sempre. Eu limpo usando aqueles produtos mais eficazes, como veja e outro. Não é isso que estamos dizendo. É o lugar onde você faz necessidades fisiológicas. Você vai colocar ali, por exemplo, mesa para comer? Não, porque não é. É um lugar impróprio. Então, sendo assim, é o lugar que o satanás mais gosta de estar lá. Por isso, a pessoa tem que ir lá enquanto ele está sendo ou está se blindando contra qualquer tipo de tentação satânica que possa existir dentro do satanás e já dentro do banheiro. E já foi detectado, wallahi, um dos nossos cheikhs, rahimahullah ta'ala, Sheikh Muhammad Yusuf, alayhi salatu rahmatullah alayhi, ele nos conta quando estava estudando em Zanzibar, na Tanzânia, uma vez ele foi no banheiro, mas esqueceu de falar esse no e entrou assim mesmo. O que encontra lá? Encontra uma criatura muito esquisita, que era Satanás, já fisicamente. E ele, logo quando entrou ali, se assustou, porque era muito esquisito. Não me lembro como ele tinha contado a estatura física, como que era. Depois, quando ele saiu e depois voltou e disse Allahumma inna a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith, entrou, já não estava lá mais. Leu a Ayatul Kursi, entrou lá e já não estava lá mais. Então, isso pode acontecer com alguém de nós. Entrar ali de qualquer maneira sem que ele tenha dito isso e encontrar essa a situação tão estranha que pode se ver, e ele pode vir a cair ali com o susto que ele pode apanhar ao ver uma criatura diferente, ou acontecer algo diferente, vir morrer no banheiro, akramakumullah. Então, para que isso não aconteça, a pessoa fala essas palavras
Bismillah, vou repetir mais uma vez. Bismillah, se quiserem transliterar aí, podem transliterar. Bismillah, todo mundo já sabe. Bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith. Então, ao dizer isso também, entra com o pé esquerdo. Então, ele entra com o pé esquerdo, inda al-dukhuli wal-yumna inda al-khuruj. E ao sair, sai com o pé direito. Adianta o pé direito. Isso também volta àquilo que nós acabamos de citar agora, que a pessoa, ao fazer limpeza da sujeira que resta depois de qualquer tipo de necessidade, maior ou menor, faz com o pé, com a mão esquerda. Também ao entrar no banheiro é assim mesmo, porque é um lugar imundo, como nós acabamos de falar. Então entra com o pé esquerdo, ao sair, sai com o pé direito. وَأَلَّا يَكْشِفُ عَوْرَتَهُ حَتَّى يَدْنُو مِنَ الْأَرْضِ. E ao chegar lá no banheiro também não pode deixar o seu pudor, ou seja, a sua vergonha, fora até que a pessoa já senta na pia. Eu vou falar na pia, aqui falou na terra, porque diferentemente da nossa situação que nós vivemos hoje. Porque se eu falar na terra, as pessoas talvez venham perceber que talvez a pessoa tem que sentar no chão. Não. Então falar até que a pessoa sente ali na pia. Depois, quando já estiver na posição para sentar na pia, akramakumullah, aí é que ele pode tirar a sua roupa. Não é? Chegou lá no banheiro, akramakumullah, logo ele está tirando a roupa. Então tudo isso por quê? Porque o Satanás se aproveita de qualquer descuido que o homem pode passar. وإذا كان في الفضاء يستحب له الإبعاد والاستتار حتى لا يرى. Então, se ele estiver ao ar livre, não é já dentro do banheiro construído dentro de uma casa, se estiver ao ar livre, então é aconselhável a pessoa procurar um esconderijo onde ele vai se esconder para fazer a necessidade. Não, porque é ao ar livre, fica ali tirando roupa, parece um cachorro, ou parece gato que não tem vergonha, que não tem nenhum pudor. Ele procura se esconder para que as pessoas não vejam ele fazendo necessidade. Porque aquele não é um momento assim louvável para que a pessoa seja vista, seja assistida fazendo aquilo. Então procura se esconder. Procura se esconder até que ninguém veja. وأدلة ذلك كله حديث جابر رضي الله تعالى عنه. E a prova disso tudo que nós acabamos de mencionar é o hadith narrado por Jabir radiyallahu ta'ala anhu, quando ele disse: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي البراز حتى يتغير فلا يرى. Então nós saímos com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, com o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, numa das viagens. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando fosse fazer necessidade, como estavam em viagem, não é como essa viagem que a gente faz de ônibus, chega num ponto onde a gente para almoçar, para não sei fazer o quê, ele tem lá banheiro. Não, eles paravam em qualquer lugar no meio da viagem, e cada um ia fazer necessidade. Então, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam fosse fazer a sua necessidade, desaparecia até que ninguém ele via. Quer dizer que ia a um lugar tão longe, quando você olhasse, não via o profeta sallallahu alaihi wasallam onde ele está. Então, tudo isso nos ensina o que? A maneira certa como a gente tem que agir quando a gente for fazer uma necessidade. O hadith Ali radiyallahu ta'ala anhu qala. Outro hadith narrado por Ali, que Allah esteja satisfeito com ele, diz: qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, que o mensageiro de Allah subhanahu wa ta'ala diz:
ستر ما بين الجن والعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله. Então, aquilo que eu chamo a cobrir a parte íntima, o aurat, e tudo que faz parte do pudor, Bani Adam, do ser humano, إذا دخل الخلاء, quando ele entrar, o quê? Entrar no banheiro. وأن يقول بسم الله, e terá que dizer بسم الله, aquilo que nós acabamos de explicar há pouco tempo. O hadith Anas radiallahu ta'ala anhu. E outro hadith narrado por Anas radiallahu ta'ala anhu diz o que? كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال. O profeta sallallahu alaihi wasallam, quando entrasse no banheiro, sempre dizia: Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Oh Allah, eu peço refúgio em ti contra os satanás, machos e fêmeas. Ali nós aprendemos Bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Aqui não entra, só começa Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Seja aquilo que nós ensinamos no início, seja o que nós estamos falando agora, tudo está certo. Mas desde que a pessoa mencione essas recordações que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ensina ao entrarmos no banheiro. Não entrarmos assim como se fosse um animal sem dizer absolutamente nada. O hadith Aisha, e hadith narrado por Aisha radiallahu ta'ala anha, diz o que? كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. Se o profeta diz que o profeta, quando saísse do banheiro, ele dizia o que? Ghufranaka. Ghufranaka. A tua perdão, ou a tua tolerância, ou Allah. Então, só isso, Ghufranaka. Uma palavra tão leve, uma palavra só, Ghufranaka, tua tolerância, ou o teu perdão, ou Allah subhanahu wa ta'ala. Então, a pessoa sai com o pé direito do banheiro. Entrou com o pé esquerdo, dizendo Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith, ou Bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith, e ao sair, sai com o pé direito e diz Ghufranaka, depois sai do banheiro. E Aisha radiallahu ta'ala anha foi uma das sahabias, companheiras do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e sua esposa, que mais narrou o quê? Sunna do profeta Muhammad no que diz respeito a coisas íntimas. Porque senão não teríamos notícia daquilo que aconteceu ou que aconteciam dentro da casa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, se não fosse suas esposas a nos relatarem isso. Foram essas esposas que tiveram um papel fundamental para relatar o que? Sunnas íntimas que o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia dentro da sua casa. Mas isso não é revelar segredo. Não é revelar segredo. Revelar segredo é, por exemplo, minha esposa, ou seu esposo, ou a sua esposa, aquele que não é profeta, falar daquilo que acontece dentro da nossa casa, porque não nos faz o quê? Não tem nenhum proveito para a vida. Mas a vida do profeta nos interessa tanto para que a gente possa se assimilar dela, para que a gente consiga o quê? Termos uma vida digna nesta vida terrena, porque a vida dele é importante e aquilo que ele ensina é importante. Allah subhanahu wa ta'ala diz: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ. Certamente que tendes do profeta de Allah, do mensageiro de Allah, como melhor exemplo para aquela pessoa que deseja Allah e o dia do juízo final. Então, por isso mesmo, aquilo não é revelar segredo, é ele nos passar a vida íntima do profeta para que a pessoa possa fazer o mesmo o que ele fazia. Diferentemente quando for a minha vida, a sua vida, a vida de outra pessoa, então se a mulher fala, se o homem fala o que fazem dentro das suas casas, aí sim é revelar segredo, aquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que Allah subhanahu wa ta'ala amaldiçoa o homem ou a mulher que fala da sua vida íntima
com outras pessoas, revelando o que acontece entre essas duas pessoas. Então, e outro hadith, Ibn Umar radiallahu ta'ala anhuma, nara também que o Nabi sallallahu alaihi wasallam, إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. Ele diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam, sempre que quisesse fazer alguma necessidade, não tirava a sua roupa até que ele chegasse ao lugar onde ele ia pousar para fazer a necessidade, é que tirava a roupa. Então, é isso que nós precisamos saber na terceira pessoa, na terceira parte do assunto. Que ficamos sabendo de como fazermos a necessidade. Segundo, no que diz respeito à direção do Qibla ou não. E terceiro é o que pode se fazer dentro do banheiro, akramakumullah subhanahu wa ta'ala. Então, o nosso quarto assunto será ma yuhram fi'luhu ala man arada qada'u al-haja. O que está impedido para aquela pessoa que deseja fazer uma necessidade, seja maior ou menor. O que é que ele não pode fazer? Ou o que é que está proibido fazer para quem deseja fazer alguma necessidade? Então, para que necessita fazer necessidade? Yuhramu al-bawl fil ma'i rakid. Primeiro, está proibido a pessoa fazer necessidade maior ou menor na água estagnada. Tem água estagnada, um charco, por exemplo, onde a água não anda, não movimenta, está ali só estagnada. Então ele vai lá fazer necessidade ou vai fazer ali necessidade maior ou menor. Está proibido. Essas são coisas proibidas. E neste nosso tempo podemos falar das piscinas, que tem água lá, que as pessoas vão beber, aquilo que chama tomar banho. Alguém tem água na casa com piscina. Então, ele vai tomar banho lá e sente o quê? Sente xixi ou fezes. Vai fazer aquilo que chama necessidade ali. Não, ele terá que sair da piscina para ir fazer necessidade num lugar apropriado. Não pode fazer dentro da piscina, porque como a água não é água corrente, então fica ali e pode vir a comprometer a pureza da própria água. Então, se for num lugar onde tem água corrente, por exemplo, um rio, mar, só que não tem problema, porque depois de fazer a água em si, a correnteza da água empurra a impureza para o lugar lógico. E nisso que nós acabamos de falar, o Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhu nara que o profeta de Allah annahu naha an al-bawl fi al-ma'i ar-rakid, que o profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu alguém fazer o que? Xixi na água estagnada. Então, esta é a primeira proibição. Qual é a primeira proibição, Bruno? Urinar ou fazer as necessidades em água parada. Em água parada, água estagnada. Segunda, وَأَنْ لَا يَمَسُّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ. Então não pode, por exemplo, assegurar o seu órgão. O seu órgão com a mão direita. A pessoa, por exemplo, o homem que precisa assegurar seu órgão ao fazer necessidade menor, não pode usar a mão direita para assegurar o seu órgão. Terá que assegurar com a mão esquerda. E não pode também usar a mão direita para também se limpar, como nós falamos no início. De causa do Nabi sallallahu alaihi wasallam, porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz que إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه. Se alguém de vocês estiver fazendo xixi
ou necessidade menor, então não assegure o seu órgão com a mão direita e nem use ela para fazer o quê? Para limpar. Então essa é a segunda coisa que é proibida. Então a terceira coisa proibida durante as necessidades fisiológicas: يحرم عليه البول أو الغائط في الطريق أو في ظل أو في الحدائق العامة تحت الشجرة المثمر أو موارد المياه. Então é proibido também fazer necessidade maior ou menor aonde? Primeiro, no caminho. Segundo, numa árvore que tenha sombra onde as pessoas sentam. Terceiro, num lugar público, como por exemplo jardins ou parques. Tem, por exemplo, a pessoa chega lá no Ibirapuera, sente necessidade. Olha para o lado direito, olha para o lado esquerdo, ninguém sabe, para na árvore, começa a fazer xixi ou fazer necessidade, mas tudo isso está proibido. É haram a pessoa fazer isso. E é haram também quando for uma árvore frutífera. Por exemplo, uma árvore que dá frutos e aqueles frutos caem embaixo, as pessoas apanham para comer. Então a pessoa ir até ali fazer necessidade maior ou menor, também isso está proibido ao mawad al-ma, ou então nas fontenárias de águas. De água. Então, por exemplo, um lugar onde tem fonte de água, vai lá, faz xixi ou faz o que vai fazer ali com necessidade maior também, tudo isso está proibido. Lima rawa Mu'adh qala, segundo a narração do Mu'adh radiyallahu ta'ala anhu, diz: qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, o profeta sallallahu alayhi wa sallam diz: ittaqu al-mala'in al-thalatha, evite o que? As três amaldiçoações. Evite três amaldiçoações. Isso é, quando você fizer essas três coisas, você terá maldição das pessoas. Então, quais são as primeiras, ou a primeira maldição? Al-baradu fil mawarid. Então, é a pessoa fazer necessidade aonde? Nas fontenárias, onde tem fontes de águas. Por exemplo, tem ali poço, tem uma pessoa vai ali, vai fazer uma cagada ali. Não pode. As pessoas vão te amaldiçoar. Então esse é o primeiro lugar. O qara'atu tariq, ou então fazer necessidade no caminho, onde as pessoas passam. Você vai receber o quê? Vai receber maldição. E terceiro é o lugar onde tem sombra. Então,